então, semana que vem, do dia 20 ao dia 24, vai estar disponível um link para que vocês façam acesso a uma atividade avaliativa que vai fechar a média de primeira VA, tá? Do primeiro bimestre de vocês. Vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês como que deve ser o acesso a esse link. Então é o seguinte, semana que vem nós teremos aula normal, tá? Começando o conteúdo de segunda VA, porque esse link fica disponível durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, do dia 20 ao dia 24. Você acessa o link para fazer a sua atividade avaliativa quando você quiser, no momento que você considerar mais oportuno, dentro desse período, do dia 20 ao dia 24, tá? Claro que, como é uma atividade online, há imprevistos, riscos de você não ter acesso à internet, do ambiente virtual ficar um pouco sobrecarregado, então não deixem isso para a última hora, tá? Não fez, você não vai ter essa nota. Como que vai ser o fechamento de nota de primeira VA? Na unidade 2, no encontro 6, unidade 2, a internet está um pouquinho lenta, só isso, abriu. Na unidade 2 do encontro 6, nós temos 5 questões avaliativas. No encontro 7, no tópico também pós-aula, nós temos mais 5 questões avaliativas, né? E no encontro 8, nós temos mais 5 questões avaliativas também no tópico pós-aula, totalizando um total de 15 questões avaliativas. Essas questões valeram, e eu vou fazer o lançamento, as notas de atividade de sala de aula, tá? Agora, nota de atividade da avaliação, semana que vem, pessoal, na segunda-feira, no encontro 9, aqui no tópico aula, que está postado as gravações da aula de hoje, tá? Porque aqui o noturno e o matutino já tiveram, eu vou pôr a gravação da aula de vocês aqui também. No tópico aula do encontro 9, vai ter um link. Vai estar escrito assim, ó, link de acesso à atividade avaliativa. Vocês vão clicar nesse link, ele direciona vocês para uma página, e aí é só você seguir a ordem do que está sendo pedido lá. Vai pedir seu nome e sobrenome, seu CPF, seu e-mail, o período e o seu turno. Respondido isso, você dá OK e ele te leva para uma página onde vão ter 10 questões objetivas de múltipla escolha com 5 alternativas. Você vai escolher uma alternativa só para cada uma dessas questões. Cada questão vale 100 pontos, totalizando os 1000 pontos da atividade avaliativa, tá? Importante, você só tem uma tentativa. Depois que você colocou seus dados, seu e-mail, se você tentar acessar de novo com esses mesmos dados, vai dar a atividade já realizada. Então, a nota que chega para mim é da atividade avaliativa que você fez na primeira tentativa, porque não tem outra, tá? Já chega para mim com o gabarito das questões que você acertou. Não são todas as questões iguais para todos os alunos, então tomem cuidado em relação a isso. Leiam com muita atenção, tá? O conteúdo dessa atividade avaliativa é o conteúdo da unidade 1 e 2 da ementa da nossa disciplina, que é Sistemas Dispersos e Emulsões. O que é importante, além das gravações de videoaula, as gravações das transmissões ao vivo, dos slides, material de aula lá postado? Baseiem-se no estudo dirigido, que está lá na pós-aula do encontro 5, que a gente corrigiu na primeira transmissão ao vivo. Ali nós temos 30 questões. A atividade avaliativa da semana que vem é baseada nela. E nas questões do AVA, que também nós vamos estar utilizando a aula de hoje para corrigirmos, tirarmos dúvidas, tá? Então, elas vão ser baseadas nessas atividades, tá? Esse estudo dirigido, pessoal, que eu falei para vocês fazerem impressão e responderem para entregar, e juntamente com aquela atividade do estudo farmacotécnico de emoções, né, que a correção está lá na gravação da videoaula 2, isso aí eu só vou recolher quando a gente tiver o retorno das nossas aulas presenciais. Então, para essa primeira VA, não tem como ela valer nota, tá certo?
só vai fechar a sua nota as questões que estão lá no AVA e essa atividade avaliativa que o link vai estar sendo postado a partir de segunda-feira, tá? Segunda-feira, dia 20. E fica disponível aqui no tópico aula do Encontro 9 até o dia 24. Antes de nós começarmos a nossa revisão, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algo que não ficou entendido? Semana que vem, a gente tem aula normal. O link fica aberto durante a semana. A gente vai começar a matéria da segunda VA, tá? Você faz a atividade avaliativa quando você quiser. Na verdade, no momento da aula é o momento menos oportuno para você fazer essa atividade, porque a gente vai estar aqui em aula, tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, a respeito dessa atividade avaliativa, de como que deve ser o acesso a ela, ou tá tudo bem? Podemos começar a revisão, então? Eu cheguei meio atrasado, você falou alguma coisa? Falei várias coisas, Alexandre. Aí, para você que chegou agora... Alexandre? Oi. Eu expliquei como que vai ser a atividade avaliativa da semana que vem. Só que isso é um pouquinho, gastei uns bons minutos para falar a respeito disso. E aí, assim que terminar a aula, a gravação fica disponível lá. Dessa aula, você está tendo acesso a essas gravações? Tem. Aí você acessa, tá ok? Qualquer coisa, no final da aula, para aqueles que entraram depois, assim que a gente encerrar a aula, aí eu vou e explico de novo, tá ok? Beleza. Questão número 1. Emoções são dispersões nas quais a fase dispersa é composta por pequenos glóbulos de líquido que se encontram distribuídos em um veículo onde são immiscíveis. De modo geral, uma terceira fase é necessária para o estabelecimento de uma emoção. Assinale a opção correta, que corresponda à fase em questão. Bom, pessoal, toda emoção, por ser uma dispersão... Toda emoção, por ser uma dispersão farmacêutica, ela não forma um sistema constituído por uma única fase. Não é um sistema monofásico. Ela tem duas ou mais fases, né? Isso é que caracteriza uma dispersão. No caso da emoção, a gente tem uma fase interna, descontínua ou dispersa, e uma fase externa, contínua ou dispersante. Que dependendo do tipo de emoção, se é água em óleo ou óleo em água, essas fases poderão ser fase oleosa e fase aquosa, né? Agora, a emoção, por ser constituída por esses dois líquidos que não se solubilizam, que são immiscíveis entre si, né? No caso, água e óleo, não tem solubilidade, o que mantém a dispersão de uma fase na outra é uma terceira fase. E essa terceira fase, ela é essencial para que a emoção tenha estabilidade, e essa terceira fase são moléculas que reduzem a tensão interfacial na divisão, né, óleo-água, e que faz com que a emoção tenha essa característica de dispersão farmacêutica. Essa terceira fase, pessoal, é o nosso tensoativo, é a nossa molécula anfipática, anfifílica, é o surfactante, né, que a gente chama de agente emulsivo, emulgente ou agente o quê? Emulsificante, tá? Toda emoção, para que ela exista, ela tem que ter um agente emulsificante, porque senão a dispersão não mantém o quê? Não mantém estabilidade, tá? Igual se tiver lá azeite, óleo, não se misturam. Mas se você adicionar o ovo, você tem a maionese, que é uma dispersão, né? Porque a lecitina atua como um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. A lecitina é presente na gema do ovo, que tem essa característica anfifílica, né? Uma parte graxa e uma parte polar, tá? Dúvidas nessa número 1? Dois, as emulsões são preparações farmacêuticas obtidas pela dispersão de uma fase sólida insolúvel ou praticamente insolúvel em uma fase líquida. Bom, pessoal, na verdade, isso aqui
seria o conceito de uma suspensão, tá? Suspensão, você tem partículas do fármaco finamente divididas de forma pulverizada, sólido, dispersa em um veículo no qual ele é insolúvel ou exibe mínima solubilidade. Mas a emulsão não. A emulsão são duas fases líquidas immiscíveis entre si. Então, essa 2 estaria verdadeira se falasse assim, ó, pela dispersão de uma fase líquida insolúvel em uma outra fase líquida, tá? Na emulsão, a gente não considera nenhuma fase sólida, não. Então, por isso que ela é falsa. As emulsões são constituídas por pelo menos um líquido disperso intimamente em um outro líquido no qual é immiscível. Aí sim, está correto, né? Por apresentarem uma estabilidade mínima, é necessário o uso cuidadoso da agitação imediatamente antes de se proceder à administração dessa forma farmacêutica, a fim de assegurar a uniformidade de dose. Bom, toda dispersão farmacêutica, ela precisa ser agitada antes de ser administrada. Porque senão você corre o risco de não administrar uma dose uniforme. Você pode estar administrando uma dose acima, uma superdose ou uma subdose, abaixo da dosagem terapêutica. Vamos pensar na suspensão. As partículas do fármaco, se a suspensão está em repouso, se deposita no fundo do recipiente. No caso da emulsão, os glóbulos da fase interna, se tiverem densidade maior do que a da fase externa, sedimenta, deposita no fundo do recipiente. Se os glóbulos da fase interna tiverem menor densidade do que o da fase externa, eles vão formar nata e migrar para a superfície da emulsão. Então, suspensão, emulsão, qualquer dispersão farmacêutica, para redispersar esses glóbulos, no caso da emulsão, ou as partículas do fármaco na suspensão, eu tenho que agitar para garantir que eu esteja administrando uma dose uniforme, tá? Então, isso é verdadeiro. Dois, as emulsões do tipo óleo em água originam-se do emulsificante predominantemente lipofílico. Bom, pessoal, a emulsão óleo em água, lembrando que na denominação de emulsões, o segundo nome é aquele que está em maior quantidade na emulsão. Então, numa emulsão óleo em água, eu tenho mais água. A fase interna descontínua ou dispersa é o óleo, e a fase externa contínua ou dispersante é a água. Então, eu tenho que ter um emulsificante que tenha predominância na parte da molécula com afinidade pela água. E esse emulsificante, para ter afinidade pela água, ele não tem que ser lipofílico, ele tem que ser hidrofílico. Então, isso aqui é falso. As emulsões do tipo água em óleo, agora aqui já é o contrário. Nessa emulsão, a fase oleosa é a fase externa, contínua ou dispersante, que está em maior quantidade. Então, para isso, eu tenho que usar um emulsificante que predomine na sua molécula a sua característica lipófila, porque essa emulsão tem mais óleo. Então, o emulsificante tem que ter mais solubilidade em óleo e não em água. Então, essa aqui também está falsa. A administração de água e eletrólitos, juntamente com óleos e vitaminas lipossolúveis da nutrição parenteral, é possível através de emulsões água em óleo, cujos diâmetro e uniformidade dos glóbulos dispersos sejam adequados para a utilização endovenosa. Bom, pessoal, as emulsões são muito utilizadas, sim, para nutrição parenteral, tá? Por quê? Eu vou poder vincular numa mesma formulação componentes hidrossolúveis, água, minerais, né, os eletrólitos, vitaminas hidrossolúveis, C e complexo B, e as vitaminas lipossolúveis, vitaminas A, D, E e vitamina Q, e vitamina K, tá? O que acontece? A única restrição é que essas emulsões não podem ser água em óleo. Essas emulsões administradas endovenosamente, igual à nutrição parenteral, tem que ser óleo em água obrigatoriamente. Emulsões água em óleo, a fase externa em maior quantidade é oleosa. E eu tenho um risco de embolia, obstruir vasos de menor calibre, tá? Então, toda essa afirmação está correta se aqui eu tivesse colocado através de emulsões óleo em água. E mesmo assim eu tenho que ter total rigor e controle do tamanho dos diâmetros dos glóbulos da fase interna
e quanto ao tipo de agente emulsificante utilizado também, tá? Ó, emulsões de uso interno por via oral pode ser água em óleo, óleo em água. Emulsões de uso externo, igual os cremes, pode ser água em óleo ou óleo em água. Agora, via oral ou para uso interno por via endovenosa, ou seja, diretamente na corrente sanguínea, não se pode ter emulsão água em óleo. Só pode ser óleo em água, tá? Então, essa aqui tá falsa. Dúvidas até então, pessoal? Antes de passarmos para 3, alguém tem alguma dúvida? Três. Com relação à estabilidade das emulsões, escolha a alternativa correta. O aumento da viscosidade da fase externa não modifica a estabilidade da emulsão. Vejam bem, pessoal, a fase externa é a fase que está em maior concentração na emulsão, né? Então, digamos assim, é o fundo da emulsão, é a fase externa, e a fase interna vai estar em forma de glóbulos dispersos nesse fundo, que é a fase externa. Se eu aumento a viscosidade, se essa fase externa se torna mais espessa, o que vocês acham? Eu dificulto ou favoreço que os glóbulos da fase interna se depositem no fundo do recipiente ou que eles migrem para a fase superior da emulsão? Quanto mais viscosa tiver essa fase externa, mais eu dificulto essa deposição ou essa migração dos glóbulos para a superfície. E se eu dificulto isso, eu estou favorecendo a estabilidade e não deixando de modificá-la, tá? Então, essa A está errada por causa disso. A viscosidade da fase externa, ela modifica sem a estabilidade da emulsão e modifica favorecendo, porque se ela está mais espessa, se ela está menos fluida, os glóbulos que estão dispersos, eles têm menor probabilidade de encontrar um com o outro e fundir. Então, o problema na emulsão é um glóbulo da fase interna encontrar um segundo e fundir, e a um terceiro, a um quarto, e eles vão se unindo, floculando, aglomerando, e chega um momento que eles vão formar um glóbulo só. Aí é a hora que a emulsão perdeu a estabilidade, ela tem a ruptura e a separação em duas fases, tá? Letra B. Os tensoativos. Com o nome de tensoativo, gente, há uma série de sinônimos, tá? Tensoativo surfactante, molécula anfipática, anfifílica, agente emulsificante e emulsivo emulgente. Tudo diz respeito a características de uma mesma molécula, tá? Eles têm a finalidade de aumentar a tensão superficial, proporcionando um aumento da estabilidade da emulsão. Ora, os tensoativos aumentam a estabilidade da emulsão justamente por reduzir a tensão superficial. Porque se eles aumentassem a tensão superficial, eles não favoreceriam a dispersão. Então, se aqui tivesse reduzir ou diminuir, estaria certo. Letra C. A coalescência é um efeito comum nas emulsões altamente estáveis. Pessoal, coalescência é a quebra, a ruptura, a total separação em duas fases da emulsão. Então, isso não é característica de emulsão estável. Isso é característica de emulsão que atingiu o seu estado de instabilidade, né? Quanto mais homogêneo o tamanho das partículas dispersas, maior a estabilidade da emulsão. Quanto mais homogêneo, quanto menor for o tamanho das partículas dispersas, maior a estabilidade da emulsão, tá? Agora, quanto mais heterogêneo, quanto maior for o tamanho das partículas dispersas, que são os glóbulos da fase interna, maior será a instabilidade da emulsão. Então, aqui, essa é a correta. Letra D, o número 3. As emulsões são consideradas sistemas termodinamicamente. Qualquer dispersão, emulsão, suspensão, sempre serão termodinamicamente instáveis, tá? Não é uma formulação estável. Então, a certa é a letra D. Dúvidas? Tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida, pessoal? Número 4. As emulsões são sistemas bifásicos, por isso que ela é uma dispersão, tá?
Todo o sistema bifásico é uma dispersão. Solução não é uma dispersão, porque solução é um sistema monofásico. Fármaco completamente dissolvido no veículo utilizado. Por isso que eu não preciso agitar uma solução antes de ser administrada, porque qualquer parte daquele sistema vai ter a mesma concentração de fármaco. Mas isso não acontece em emulsão, não acontece em suspensão. Nos quais um líquido está disperso em outro na forma de pequenas gotículas. Sobre as emulsões e o seu preparo, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A emulsificação é o processo de criação de uma emulsão a partir de duas fases immiscíveis. Correto. Os agentes emulsificantes são surfactantes. Lembra? Surfactante, tensoativo, molécula anfipática, anfifílica, emulgente, emulsivo, é tudo a mesma coisa. Que se concentra na interface de duas fases immiscíveis, reduzindo a tensão interfacial. Certinho. Lembra que nessa anterior aqui falava que aumentava? Falar que aumenta a tensão superficial, está errado. Agora dizer que ela diminui, reduz, aí está correto. Tá? Cremagem é a migração de gotículas da fase externa para a parte superior da emulsão. Cremagem, cremeação ou formação de nata é sim a migração de gotículas para a fase superior da emulsão, tá? Mas não são gotículas da fase externa, é gotícula da fase interna. Assim como a sedimentação é a migração das gotículas da fase interna para a parte inferior da emulsão, tá? Então, tanto a sedimentação quanto a cremagem são deslocamento e migração de gotículas sempre da fase externa e nunca da externa, tá? A sedimentação, as gotículas da fase interna vai para o fundo do recipiente, a cremagem, as gotículas da fase interna vão para a superfície da formulação, tá? Então, aqui, a errada é a letra C. Letra E. Nas emulsões óleo em água, o óleo está disperso como gotículas em uma fase aquosa, corretamente. E nas emulsões água em óleo, seria a água que estaria dispersa como gotículas em uma fase oleosa. Tá? Dúvidas? Perguntas? Professor, eu tenho uma dúvida. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, assim, a sedimentação, cremação, tudo isso é sempre na fase interna? Sempre na fase interna. E a fase... pode falar. Por ser um sistema termodinamicamente instável, o que acontece? Óleo não tende a ter afinidade pela água e vice-versa, a água não tende a ter afinidade pelo óleo. Então, eu uso um emulsificante para promover a repulsão entre os glóbulos para que eles não se encontrem. Por quê? Vamos supor que eu tenho uma emulsão água em óleo. A fase externa é oleosa, então eu tenho gotículas de água que está dispersa, distribuída no óleo. Se uma gota dessa água se encontrar com uma segunda e com uma terceira, o que acontece? Elas vão se unindo, que pode chegar um momento em que elas formam um glóbulo só, aí teve a coalescência, que é a separação em duas fases. Antes de ocorrer a coalescência, se esses glóbulos da fase interna forem se encontrando, não todos eles, mas aglomerados irregulares, e forem para a superfície da emulsão, cremagem, cremeação ou formação de nata. Se for para o fundo do recipiente, sedimentação. Mas isso é sempre da fase interna, tá? A fase externa, não. Mas a coalescência pode ser nas duas fases, então? A coalescência é a fusão dos glóbulos da fase interna e como eles se unem e formam uma fase só, ocorre a separação da fase oleosa e da aquosa. Aí é o que a gente chama de coalescência. Entendi. É sempre a fase interna, tá? E a fase interna sempre vai ser o que vem primeiro, né? Por exemplo, se é óleo em água, a fase interna é a fase oleosa. Exato. E se é água em óleo, a fase interna é a aquosa, tá? Entendi. Imagine você colocar água num prato que não seja raso, que seja um prato de fundo. Você coloca água ali. Aí você pinga gotículas de óleo, não num local só, mas disperso ali na água, certo? Uhum. Havendo um dinamismo e uma movimentação desses glóbulos, você concorda comigo que quando uma gota de óleo encontrar com uma segunda, elas vão se fundir e formar uma maior? Sim.
igual a uma terceira, a uma quarta, e se todas elas se encontrarem e formar um globo maior, aí isso aqui é a coalescência. Entendi. Tá? Beleza. Obrigada, professor. Agora, se eu pegasse uma gema de ovo e colocasse ali, aí ia dispersar, porque aí eu estou colocando um emulsificante, que é a lecitina, tá? Que é aquele classificado de emulgente lá da primeira questão, né? Isso, É a exatamente. mesma coisa. É a mesma coisa. Beleza. Já disponível nos aplicativos. Questão número 5. Os sistemas emulsionados são formados por componentes aquosos, oleosos e moléculas anfifílicas. Lembra que eu falei? Molécula anfifílica, anfipática, tensoativo, emulsificante, emulsivo, emulgente, surfactante, é tudo sinônimo. As moléculas anfifílicas, juntamente com velocidade e tempo de agitação adequado, permitem a preparação de emulsões estáveis. Assinale a alternativa em que o principal problema de estabilidade nas emulsões está corretamente descrito e definido. Pois o professor está abaixo. Letra A. Coalescência. Fenômeno de deposição das gotículas da fase de maior densidade no fundo do frasco. Pessoal, coalescência não é a deposição das gotículas no fundo do frasco. Isso é sedimentação. Coalescência é a ruptura, a quebra, a separação total da emulsão em duas fases. E a deposição das gotículas de maior densidade, as gotículas de maior densidade não é a fase oleosa, é a fase o quê? Aquosa, tá? Então, assim, essa alternativa A está completamente equivocada. Cremagem ou cremeação, fenômeno de formação de nata, correto, das gotículas da fase de menor densidade na superfície da emulsão. A formação de nata, a floculação ou aglomeração das gotículas na fase superior da emulsão, que é a cremagem, só acontece porque eu vou ter a migração dessas gotículas de menor densidade para a superfície da emulsão. Porque se elas tivessem uma densidade maior, elas não iam para a superfície, elas iriam o quê? Para o fundo do recipiente. Aí isso seria sedimentação, tá? Então essa letra B pede a correta, isso. Que seria a correta até então. Vamos ver as outras. Cremagem ou cremeação. Fenômeno de aglomeração das gotículas menores em maiores com separação total de fase no frasco. Isso é coalescência, não é cremeação. Sedimentação. Fenômeno de formação de nata das gotículas da fase de maior densidade na superfície da emulsão. Formação de nata não é sedimentação, é cremagem ou cremeação, e a formação de nata não é para gotículas de menor densidade, e sim, não é para gotículas de maior densidade, e sim para de menor densidade, igual está certo na letra B. Então a D está completamente equivocada. Coalescência, fenômeno de aglomeração das gotículas da fase externa no fundo do frasco. Não. O que aglomera são as gotículas da fase interna e no fundo do frasco não é coalescência, é sedimentação. Então, número 5, a correta é a letra B mesmo. Dúvidas? Professor, como que eu posso classificar esses três desvios, não sei se pode chamar assim? Como que eu classifico essa crenagem, coalescência? Como que eu classifico? Deixa eu colocar aqui então. Isso são processos de instabilidade da emulsão. Ah, tá. Bom, nós temos, primeiro, para formar, para se originar um processo de cremagem, cremeação ou sedimentação, eu tenho que ter a floculação. Formação de aglomerados, que vem da fusão dos glóbulos
da fase interna. Cremagem ou cremeação é a formação de nata, ou seja, a aglomeração não, a floculação, né? Porque a floculação já é o aglomerado. Os glóbulos de menor densidade na fase superior da emulsão. Que é a mesma coisa de migração dos glóbulos da fase interna para a superfície da emulsão. Aí nós temos a sedimentação. É a deposição ou floculação dos glóbulos de maior densidade inferior da emulsão. Sedimentação é a deposição de glóbulos da fase interna no fundo do recipiente, né? A coalescência é a ruptura ou quebra da emulsão com total separação de fases. Aí, aqui, sempre aquosa na fase inferior, que tem maior densidade, né? E a oleosa inferior. Floculação, cremagem e sedimentação não significa que a emulsão perdeu estabilidade, porque todos esses processos são reversíveis. Então, por simples agitação ou homogeneização da emulsão, eu consigo redispersar os glóbulos da fase interna. Agora, a coalescência, a emulsão perdeu a estabilidade, tá? Não tem como mais redispersar. Ficou melhor entendido ou não? Ficou. Essa parte eu até tinha anotado aqui, mas é que eu não entendi, assim, como que eu posso classificar? Por exemplo, essas fases são desvios da emulsão ou não? É um processo normal? Tirando a sedimentação, a coalescência, que aí ela é irreversível, aí perde, né? Aham. Entendeu como que eu quero dizer? Assim, por exemplo, se eu falar que são os desvios do processo, isso? Não, pela emulsão ser um processo termodinamicamente instável, esses processos de cremeação, cremagem e sedimentação é um processo gradativo e natural de instabilidade da emulsão, porque ela é termodinamicamente instável. Provavelmente uma emulsão, se não for consumida dentro do prazo de validade, ela vai progredir para a coalescência, naturalmente. Porque é um sistema termodinamicamente instável. Aquele emulsificante mantém aquilo por um prazo de validade, mas chega um momento que ele não consegue manter essa dispersão. Então, é normal, é um processo natural acontecer. Floculação, cremagem, sedimentação e a coalescência depois do prazo de validade. Antes, não, tá? Entendi. Faz parte do processo mesmo, né, da emulsão. Faz por ser um termodinamicamente instável. Numa suspensão. Na suspensão, partículas do fármaco insolúveis no veículo utilizado. Eu uso um agente suspensor, um espessante, para que eu diminua a velocidade de sedimentação do fármaco no fundo do recipiente. Mas tem como eu impedir isso por completo? Não tem como. Por isso que toda suspensão tem que ser agitada antes de ser administrada. Numa emulsão, tem como eu impedir que esses glóbulos da fase interna se fundam, floculem, sofram cremagem ou sedimentação? Impedir, não. Eu posso dificultar.
De que forma? Usando um agente emulsificante adequado, aumentando a viscosidade da fase externa, utilizando um agitador, por exemplo, ultrassônico, que tem uma velocidade maior e que diminui os glóbulos da fase interna, torna esses glóbulos mais homogêneos. Aí eu vou dificultar, mas impedir não tem como, porque é um sistema termodinamicamente instável. Tá? Beleza. Número 6. Acerca das formas farmacêuticas obtidas por dispersão coloidal, assinale a alternativa correta. Letra A. Estudos quanto à estabilidade das emulsões armazenadas nos hospitais são relevantes, visto que elas podem apresentar sinais de desestabilização, tais como, olha aqui, ó, todos os processos que a gente acabou de digitar aqui. Olha lá, floculação, olha aqui, floculação, que é a fusão dos glóbulos da fase interna, a formação de aglomerados, né? Cremeação ou cremagem, formação de nata na superfície da emulsão, deposição dos glóbulos da fase interna na fase inferior da emulsão, sedimentação, a total separação de fase, coalescência, tudo que a gente acabou de falar. Isso pode levar à inativação de substâncias ativas e ineficácia do sistema. Então, toda essa alternativa A está correta até aqui. Esses mecanismos sempre ocorrem separadamente. Não. Esse é um processo dinâmico que, ao mesmo tempo que está floculando, aglomerando, se for na superfície já é a cremeação, se depositar no fundo do recipiente já é a sedimentação. Então, eles não acontecem em etapas e de forma gradativa. Eles podem acontecer concomitantemente. Então, só por essa última informação aqui, essa alternativa está errada. Letra B. A emulsão é uma forma farmacêutica obtida pela dispersão de duas fases líquidas immiscíveis. Correto. As emulsões têm boa aceitação e apresentam resultados clínicos, mas são termodinamicamente instáveis. Correto. Logo, é preciso investigar a respectiva estabilidade física, química e fisicoquímica durante determinado intervalo de tempo, conhecido como prazo de validade, e não instabilidade. Então, essa informação aqui, finalzinha, só está errada. A instabilidade das emulsões não é influenciada por contaminantes microbiológicos. É totalmente influenciada, né? A emulsão tem que ter estabilizante químico do tipo antioxidante, sequestrante, quelante. E, para evitar proliferação de bactéria, fungo, levedura, eu tenho que utilizar conservantes microbiológicos, tá? Nipagin, metilparabeno, nipazol, propilparabeno, imidazolinidiureia, fenoxetanol, metil de bromo, glutaronitrila, seja qual for. E se não influenciasse, a gente não precisava usar conservante microbiológico. E tem que usar, porque tem água, tem matéria graxa, que é substrato para a proliferação de micro-organismos. Senão vai embolorar mesmo, vai mofar, vai crescer bactéria. Emulsão é a preparação farmacêutica obtida pela dispersão de duas fases líquidas miscíveis, classificadas em água, óleo ou óleo-água. Se aqui falasse immiscível, a alternativa estaria correta. Então, 6, letra B. Dúvidas? Número 7. Considerando-se os conceitos envolvidos na estabilidade das emulsões, assinale a alternativa correta. A instabilidade física de uma emulsão é maior quanto maiores forem as gotículas da fase dispersa, formando uma camada mais concentrada. A instabilidade é maior quando os glóbulos forem maiores, tá? A estabilidade é maior quando o glóbulo é menor e quando eles são mais homogêneos. Então, a letra A está errada. B. A cremagem na superfície ocorre em emulsões instáveis
em que a fase dispersa apresenta densidade maior que a fase dispersante. Cremagem, cremeação ou formação de nata é quando a fase dispersa tem menor densidade, por isso que ela vai para a superfície. Então a B está errada. C. A velocidade de separação da fase dispersa em uma emulsão não recebe influência da diferença de densidade entre a fase dispersa e a fase dispersante. Recebe total influência. É essa diferença de densidade que faz com que os globos se depositem no fundo do recipiente, sedimentação, ou formem nata na superfície. A coalescência dos glóbulos da fase interna e sua separação em uma camada distinta constitui um fenômeno de instabilidade física irreversível e é denominado quebra da emulsão. A coalescência dos glóbulos da fase interna e sua separação em uma camada distinta constitui um fenômeno de instabilidade física irreversível. Certinho. Então, esse é o gabarito número 7. Letra E. Uma emulsão é considerada fisicamente estável se os glóbulos da fase dispersa flocularem e formarem agregados de gotículas. Isso não é característica de estabilidade, né? É de instabilidade. Então, a correta é a letra D mesmo. Número 8. Emulsões farmacêuticas são sistemas termodinamicamente instáveis compostos por uma mistura de dois líquidos immiscíveis estabilizados por uma camada de tensoativos. Assinale a alternativa na qual a proposição elucida as propriedades das emulsões. Então, aqui a gente fala de equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Para isso, a gente tem que ter um lembrete aqui. Todo exercício de equilíbrio hidrófilo-lipófilo, você tem que lembrar disso daqui. O equilíbrio hidrófilo-lipófilo é uma escala, né, numérica que atribui um valor dentro de um intervalo, geralmente esse intervalo é de 1 a 20, para o emulsificante, refletindo a sua polaridade. E baseado nessa polaridade, tem como você determinar se aquele tensoativo estabiliza melhor emulsões do tipo água em óleo ou óleo em água. Então, quando o emulsificante tem um valor de HL baixo, e como esse intervalo é de 1 a 20, esse valor de HL baixo seria no intervalo entre 3 a 6, tá? Isso significa o quê? Que eu tenho predominância do tensoativo da parte apolar, lipofílica da molécula. Portanto, esse tensoativo estabiliza melhor emulsões que têm uma maior quantidade de óleo, ou seja, emulsões água em óleo. Porque na emulsão água em óleo eu tenho mais óleo. Eu tenho uma situação contrária. Eu posso ter um tensoativo com alto valor de HL. Intervalo entre 3 e 6, esse alto valor de HL é considerado entre 8 a 18. Bom, neste caso, o que me diz um EHL entre 8 a 18? Que a polaridade desse tensoativo é da parte polar, ou seja, hidrofílica, que tem afinidade pela água. Então, esse tensoativo estabiliza melhor emulsões em uma maior quantidade de água. Emulsões que têm uma maior quantidade de água são emulsões óleo em água. Então, isso aqui é muito importante, porque você realiza qualquer exercício que fale de EHL. Tensoativos com equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Isso aqui está errado, né? Equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Elevado, né? Aqui, ó. Equilíbrio hidrófilo-lipófilo elevado, tendem a formar emulsões do tipo água em óleo. Valor de HL elevado, predominância no tensoativo da parte polar,
eu estabeleço melhor emulsões que têm mais água. Essas emulsões são óleo em água e não água em óleo. Então, letra A está errada. B. A temperatura de inversão de fase é uma técnica de produção de emulsões mais estáveis e com tamanho heterogêneo das gotículas. Quando eu verto uma fase na outra durante o preparo de uma emulsão e aquela agitação constante, é justamente para eu tornar esses glóbulos menores e mais homogêneos, e não heterogêneos. C. A produção de emulsão utilizando ultrassonicação é útil para pequenos volumes, forma sistemas com baixa viscosidade e tamanho de gotículas reduzidos. Ultrassonicação é um agitador que utiliza energia ultrassônica para promover essa dispersão e é altamente eficiente e promove, sim, a formação de emulsões com gotículas reduzidas, tá? Então, essa seria a correta. O processo de coalescência é um processo reversível? Não. Lembra lá do nosso lembrete? A coalescência é sempre um processo irreversível. A presença de tensoativos numa emulsão é necessária, correto, pois eles eles não aumentam tensão superficial, eles sempre vão reduzir, diminuir, tá? Então, número 8, a gabarito, letra C. Dúvidas? Tudo bem, pessoal, até aqui? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, não? Número 9. Só Oi? pode explicar mais sobre essa ultrassonicação? Ultrassonicação é um processo de produção de emulsões utilizando um aparelho. Quer ver? Deixa eu ver se tem uma figura dele aqui. Lá nas nossas aulas práticas, para a gente produzir uma emulsão, a gente pega a fase aquosa, depois que atingiu as devidas temperaturas, verte na fase oleosa e a gente mantém essa agitação com um bastão de vidro de forma manual mesmo, né? Eu posso usar um agitador mecânico. Agora, o ultrassonicador é um aparelho, um agitador que utiliza energia aqui, ó. Esse aparelhinho aqui. Então, quando eu verto fase aquosa na fase oleosa, olha aqui, nesse recipiente, ele mantém essa agitação por meio de energia ultrassônica, né? Como se fosse o banho-maria lá em ultrassom também, tá? Aqui, ó, o banho-maria em ultrassom, aqui é um agitador utilizando essa energia ultrassônica. E aí é uma agitação altamente eficiente que promove a formação de glóbulos da fase interna homogêneo e com tamanho reduzido, tá? Número 9. Um técnico em farmácia está preparando uma emulsão água em óleo e observando sua estabilidade. Nesse sentido, considerando a estabilidade dessa emulsão, analisa as afirmações abaixo. Então, ó, vamos tirar a informação do enunciado da questão. É uma emulsão água em óleo. Então, essa emulsão tem mais óleo, tá? Então, a água é a nossa fase interna descontínua ou dispersa. Ou seja, nessa emulsão é aquela que está em menor quantidade. E aqui, no caso, óleo é a fase externa, contínua ou dispersante, que é aquela que vai estar em maior quantidade. Então, isso aqui a gente tirou dos enunciados da questão. 1. Entre os recipientes que podem ser utilizados para aumentar a viscosidade da fase externa desta emulsão está o álcool cetoestearílico. Pessoal, o álcool cetoestearílico nós utilizamos ele lá na aula prática.
É aquele álcool graxo, aquelas bolinhas que a gente leva para fundir na fase oleosa, tá? Então, álcool ceticearílico é a matéria graxa, agente de consistência, sobreengordurante, lipofílico, lipossolúvel. Então, ele tem que ir na fase oleosa. E aqui está falando que é para aumentar a viscosidade da fase externa. Aqui, a nossa fase externa é a fase o quê? Oleosa. Então, essa aqui está verdadeira, tá certo? Entre os recipientes que podem ser utilizados para diminuir a viscosidade da fase interna desta emulsão está a CMC, carboximetilcelulose. Carboximetilcelulose é solúvel em água. No caso dessa emulsão nossa aqui, a água é a fase interna mesmo, correto. Só que a carboximetilcelulose não vai diminuir a viscosidade. É igual ao álcool ceticearílico, vai aumentar a viscosidade. Tanto que a carboximetilcelulose é um agente suspensor, um espessante, viscosificante ou doador de viscosidade. Então, se aqui falar se aumentar, só por essa palavrinha aqui, diminuir, que está errada, tá? A floculação é um tipo de alteração na estabilidade das emulsões, onde se verifica a reunião de vários globos da fase dispersa, fase interna, correta, em agregados, sendo esse processo geralmente irreversível. Se tivesse aqui reversível, ela estaria certa. A coalescência é o agrupamento dos globos da fase dispersa, ocorrendo separação completa das duas fases. Este processo é reversível e geralmente dependente das características de estabilidade da película, do agente emulsificante ou da mistura destes utilizada. Só pela palavra reversível também está errada. Se aqui tivesse irreversível, ela estaria correta. Só a 1 está correta. Letra A. Tudo bem? Número 10. Farmacopeia brasileira define emulsões como preparações farmacêuticas obtidas pela dispersão de duas fases líquidas immiscíveis ou praticamente immiscíveis. Com relação às emulsões, analise as afirmativas a seguir. Os agentes emulsivos com EHL entre 3 e 6 são mais lipofílicos, certinho, e por isso servem para emulsionar emulsões água em óleo. Aí aqui ficou errado. Ó, se 3 a 6 é mais lipofílico, ele tem que emulsionar emulsões que tenham mais... Ah, não. Desculpa, está correto. Se o EHL entre 3 a 6 é mais lipofílico, é mais apolar, ele emulsiona melhor emulsões que tenham mais óleo, e a emulsão água em óleo tem mais óleo. Então, essa aqui está certa. Os agentes emulsivos podem criar nas gotículas da fase dispersa um potencial elétrico adequado, de modo a provocar a repulsão mútua dessas gotículas. Essa repulsão contribui para a estabilidade das emulsões. Verdadeiro. Cargas elétricas de sinais iguais, elas se repelem. E essa repulsão dos glóbulos da fase interna contribui para a estabilidade, porque o que eu quero é justamente impedir a fusão deles. Se eu promovo a repulsão, eu estou favorecendo a estabilidade. Quanto menor o tamanho das partículas da fase interna, maior a estabilidade das emulsões. Se aqui tivesse estabilidade, estaria certo. Quanto menor o tamanho das partículas da fase interna, quanto mais homogêneas elas forem, maior a estabilidade da emulsão. Agora, quanto menor o tamanho das gotículas da fase interna e quanto maior o tamanho das gotículas da fase interna e quanto mais heterogêneas elas forem, aí sim, maior a instabilidade, tá? As emulsões possuem alto potencial termodinâmico e assim são termodinamicamente instáveis. Verdadeiro. Sempre que falar que emulsão em suspensão é estável, tá errado, tá? Então, 1, 2, 4. Letra E. Número 10, letra E. 11. Assinale a alternativa que contém um exemplo de tensoativo catiônico, utilizado em emulsões. Bom, os tensoativos... Professor, depois que você explicar, você volta na 9 só para eu tirar um print, por favor? Volto sim.
Os tensoativos, pessoal, reduzem a tensão na interface óleo-água. Por quê? Porque eles têm uma cauda graxa contendo uma grande quantidade de átomos de carbono, que é a parte que tem afinidade por gordura, que é a polar, lipofílica, lipossolúvel. E uma cabeça dotada de carga elétrica, que é hidrofílica, polar, com afinidade pela água. Baseado nisso, essa parte polar da molécula pode ter carga positiva ou negativa. Se for positivo, é um tensoativo catiônico. Se for negativo, é um tensoativo aniônico. Os tensoativos aniônicos, por exemplo, estearato de sódio, tem lá a cauda graxa, com 18 carbonos, né? Uma grande quantidade de carbonos, por isso que é apolar, com afinidade por gordura, e a carbonila com carga negativa, por isso que é um tensoativo aniônico. O sódio aqui é só um neutralizante. Na presença de água ele sai, e ele saindo, o que acontece? Fica ligado à cauda graxa, a carbonila, que é negativa, por isso que é tensoativo aniônico. Olha o lauril sulfato de sódio. Tem uma cauda graxa com 12 carbonos, derivado do ácido láurico, por isso lauril. Sai, o que fica ligado à cauda graxa é o sulfato negativa, por isso que ele é o quê? Aniônico. Agora, os catiônicos é o contrário. Nos catiônicos, eu vou precisar de um neutralizante negativo, porque a parte polar da molécula ligada à cauda graxa é de carga positiva. Então, aqui, esse radical aqui estaria representando a cauda graxa, então não fez a cadeia do carbono aqui, mas seria a cauda graxa, né? Então, por isso que aqui eu tenho cloreto de cetil, porque essa cauda graxa vem do álcool cetílico, né? Com 16 carbonos, trimetil, 3 radicais metil, amônio. Quando o átomo de nitrogênio faz 4 ligações, ele fica parcialmente positivo. Por isso que eu preciso de um neutralizante negativo. Na presença de água, esse neutralizante sai, o que fica com a cauda graxa é a parte positiva. Por isso, tensoativo catiônico. Todo quaternário de amônio, que é o átomo de nitrogênio fazendo 4 ligações, por isso quaternário de amônio, vai ser um tensoativo catiônico. Ligações, fazer 4 positivo. Então, o que muda aqui é o neutralizante. Então, tem cloreto de cetil trimetil amônio, mas pode ser brometo de cetil trimetil amônio, fluoreto de cetil trimetil amônio, iodeto de cetil trimetil amônio. Pedir um tensoativo catiônico, eu tenho que procurar um quaternário de amônio. E aí, na questão número 11, eu tenho aqui, ó, iodeto de cetil trimetil amônio. Então, número 11 é a letra C. É a número 9 que você pediu para eu voltar? Isso, por favor. É assim nessa parte ou não? Na resposta é a letra A, né? É, letra A. Isso. Obrigada, professor. Por nada. Número 12, vamos de novo lá naquele lembretezinho nosso a respeito do EHL que a gente fez aqui na questão número 8. Uma emulsão em que a fase externa é o óleo é do tipo água em óleo. Já está certa, né? É essa. De acordo com a teoria da cunha orientada, em geral, os emulgentes com características hidrofóbicas. O que é característica hidrofóbica? Tem fobia, aversão pela água. Então, há a predominância da parte lipofílica na molécula. Ele estabiliza melhor emulsões, água em óleo. Porque lipofílico tem que ser numa emulsão que tenha mais óleo. E aqui está falando que ele emulsiona emulsões óleo em água. Então, isso aqui emulsões óleo em água, né? Então, está errado por causa disso. Os emulgentes com características hidrofóbicas é fobia, aversão pela água. Então, esse emulsificante tem predominância na molécula da parte lipofílica, ele emulsiona melhor emulsões água em óleo. E aqui está falando que ele emulsiona melhor emulsões óleo em água. Então, se aqui tivesse água em óleo, estaria certo. De acordo com Griffin,
Na escala EHL de tensoativos, o valor, olha aqui de novo, de 3 a 6, aplica-se a emulgentes, óleo em água? Não. Emulgentes, água em óleo. Ao contrário. De acordo com Griffin, na escala de tensoativos, o valor de 8 a 18 aplica-se a emulgentes, água em óleo. 8 a 18, predominância na molécula da parte polar, eu estabilizo emulsões óleo em água. E não água em óleo, igual está aqui. Errado. Bancroft estabeleceu que a fase interna da emulsão será constituída pela fase em que o agente emulsivo for mais solúvel. É o contrário, né? Eu vou usar um tensoativo que seja solúvel na fase externa, porque a fase externa é que está em maior quantidade, né? Por isso que numa emulsão água em óleo, por eu ter mais óleo, tem que ter um tensoativo apolar, lipofílico. Emulsões óleo em água, a fase externa é aquosa, por isso que eu tenho que usar um emulsificante hidrofílico, polar, tá? Então, se aqui tivesse fase externa, se aqui na letra E, ao invés de fase interna, tivesse externa, estaria certo. Então, 12, letra A. De novo, a 13 fala de EHL. De acordo com o sistema EHL, os tensoativos recebem um número que indica a polaridade da substância. Correto. Aqueles com valor entre 3 e 6, são altamente lipofílicos, certo? E produzem emulsões do tipo óleo em água. Não. É água em óleo. Os tensoativos com valor de HL entre 8 e 18 são altamente hidrofílicos, certo? E produzem emulsões do tipo água em óleo. Não. Se é hidrofílico, estabiliza emulsões que têm mais água. E emulsão que tem mais água não é água em óleo, é óleo em água. C. Ao se usar o conceito de HL no preparo de uma emulsão, são escolhidos os emulsificantes de valor de HL mais próximo ao da fase aquosa da emulsão pretendida. Eu não posso afirmar isso. Eu vou usar um EHL, eu vou usar um tensoativo com valor de HL mais próximo ao da fase aquosa se for uma emulsão óleo em água, porque essa emulsão tem mais água. Mas se for uma emulsão água em óleo, aí eu vou ter que usar um tensoativo com valor de HL mais próximo ao da fase oleosa. Então, o certo seria eu usar um tensoativo com valor de HL mais próximo ao da fase externa da emulsão. Porque numa emulsão água em óleo, aí eu uso um tensoativo que tem maior solubilidade em fase oleosa. Numa emulsão óleo em água, aí eu uso um tensoativo que tenha maior estabilidade pela fase aquosa. Mas isso aí vai depender do tipo de emulsão. Então, não é um valor de HL mais próximo da fase aquosa, é um valor de HL mais próximo da fase externa, que é aquela de maior concentração na emulsão. Se o valor de HL é baixo, o número de grupamentos hidrofílicos no surfactante é pequeno. Se o HL é baixo, eu tenho predominância da molécula da parte apolar ou lipofílica, o número de grupos hidrofílicos no surfactante é pequeno, tá certo? O que significa que ele é mais polar do que lipofílico. Não, aqui isso ficou errado. Para ficar certo, teria que ser ele é mais apolar do que hidrofílico. Letra E. Se o valor de HL é alto, significa que há predominância na molécula do surfactante de grupamentos polares. Valor de HL alto, predominância da parte polar. Correto. E esse tensoativo estabiliza emulsões do tipo óleo em água, porque se há predominância na molécula de grupamentos polares, eu estabilizo emulsões que têm a maior quantidade de água. E essas emulsões são emulsões óleo em água. Então, número 13, letra E. A escolha de um agente emulsionante é primordial no desenvolvimento de uma emulsão, sendo o equilíbrio hidrófilo-lipófilo do tensoativo o parâmetro essencial a ser avaliado. Sobre a escolha de tensoativos, é correto afirmar que, para o desenvolvimento de emulsões do tipo água em óleo, deve-se utilizar um tensoativo com baixo valor de HL. Água em óleo é uma emulsão que tenha mais óleo, então tem que ter um tensoativo lipofílico. Tensoativo lipofílico é aquele que tem valor de HL baixo, então até aí tudo bem. Pois este apresenta características mais apolares.
É a letra A. Já está certa. B. Água em óleo deve ser utilizada no tensoativo com alto valor de HL. A gente acabou de ver que não, né? Água em óleo tem que ter um tensoativo lipofílico que tem que ter baixo valor de HL. Então, por isso que a B está errada. Água em óleo deve ser utilizada no tensoativo com alto valor de HL. Errado também. Água em óleo é baixo valor de HL. Óleo em água deve se utilizar no tensoativo com baixo valor de HL. Emulsões óleo em água tem mais água. Então, tem que ter predominância da parte hidrofílica ou polar da molécula. E, para isso, o valor de HL tem que ser alto e não baixo. Então, a letra D está errada. Letra E. Óleo em água deve se utilizar um tensoativo com alto valor de HL. Óleo em água, a emulsão tem mais água, então tem que predominar a parte hidrofílica. Isso é refletido com alto valor de HL. Certo. Pois este apresenta características mais apolares. Não. O tensoativo com alto valor de HL não é apolar. Ele é o quê? Polar. Então tá errado. Então, número 14 é a letra A. Bom, pessoal, antes de nós passarmos para número 15, que é uma questão de cálculo, para os alunos que entraram depois, né, o que acontece? Rapidamente eu vou explicar de novo o que nós vamos fazer semana que vem, mas está na gravação do início dessa aula de forma mais detalhada, e aí vocês não deixem de acessar para verificar direitinho. É o seguinte, a nota de vocês de primeira VA, que a gente tem que lançar até o dia 4 de maio, vai ser composta de que forma? Lá na unidade 2, na pós-aula do encontro 6, 7 e 8, em cada uma desses encontros tem 5 questões avaliativas, tá? Pós-aula do encontro 6, questão avaliativa 1 a 5, pós-aula do 7, 6 a 10, pós-aula do 8, a questão avaliativa de 11 a 15. Essas questões, quais vocês acertaram ou não, chegaram para mim, eu vou lançar a nota de vocês disso como atividade de sala de aula. Para a nota de avaliação dos 1000 pontos, vocês vão fazer uma atividade avaliativa semana que vem. Como que vai ser essa atividade avaliativa? No encontro 9, olha lá, unidade 3, encontro 9, no tópico aula, segunda-feira vai aparecer aqui, link de acesso para a atividade avaliativa. Esse link vai ficar disponível de segunda-feira, dia 20 de abril, até sexta-feira, dia 24 de abril. Clicou nesse link, ele te leva para um formulário do Google Forms, e nesse formulário vai pedir nome completo, CPF, e-mail, turno, período. Respondido isso, você vai dar OK, e aí abre 10 questões de múltipla escolha, valendo 100 pontos cada, totalizando os 1000 pontos da avaliação. É uma alternativa só que você vai marcar, e só tem uma tentativa, tá? Então, colocou seu nome, e-mail e CPF, com esses mesmos dados, não tem como você realizar a atividade avaliativa de novo. Ela fica aberta até sexta-feira, dia 24, mas não deixe para a última hora, porque a internet, né? O sistema, depende dessas plataformas, a gente sabe que podem ocorrer imprevistos, tá? E aí a sua nota já chega para mim, baseado no que você marcou, e tem o fechamento da sua média de primeira VA. Essas atividades que eu falei para imprimir, responder, não vai ter como valer nota para a primeira VA. Então, deixem aí guardadinhas, numa pastinha, né, separado. Quando tiver o retorno das aulas presenciais, eu recolho. E aí, isso aí acaba contabilizando nota de atividades de sala de aula para a segunda VA, tá? Quanto a isso, tem alguma dúvida, pessoal? Essas atividades que valem nota para esse semestre, a nota vai cair depois da prova junto? Porque eu vou lançar junto, tá? Aí já vai a nota total só. Até essa semana só para terminar de responder também? Oi? É só ter mais essa semana para responder tudo? Essas questões do AVA de 1 a 15, teoricamente, não tem como você responder mais. Se você não fez nenhuma tentativa delas até então, você pode tentar fazer e o sistema pode aceitar. Como ela permitia fazer 2 tentativas, se você já tentou fazer uma, ou começou algumas e não fez outras, eu não sei se o sistema vai ainda aceitar que você faça, tá bom?
faz. Se você não conseguir enviar, dizer que o prazo expirou, aí você entra em contato comigo e me avisa, tá bom? Beleza. Tem uma questão na prova de cálculo igual a essa número 15. Não é uma formulação idêntica à número 15, mas o raciocínio para a realização é sempre o mesmo. Só muda os valores aqui. Bom, é dada uma formulação, pede para você calcular o valor de HL mais indicado para estabilizar essa emulsão. Como que você faz esse exercício, pessoal? Você vai lá na formulação e procura os componentes da formulação cujo valor de HL foi dado. Então, aqui, foi dado o valor de HL da cera e foi dado o valor de HL do óleo vegetal. Do propileno glicol, do agente emulsivo da água, não foi dado. Então, cera e óleo vegetal são componentes da formulação que constituem a fase oleosa. Então, foi dado o valor de HL dos componentes da fase oleosa. Então, o somatório desses dois componentes que compõem a fase oleosa é 12 mais 18%, que dá o quê? 30%. Então, a gente tem que fazer uma regrinha de 3 aqui para cada um deles. Então, a cera. Para a cera, o que acontece? 12 mais 18, que dá 30%, é o quê? É 100% da fase oleosa. Porque cera e óleo vegetal compõem a fase oleosa, né? Propileno glicol, o agente emulsivo e a água vai na fase aquosa. Mas não foi dado o valor de HL deles. Então, 30% é o 100% da fase oleosa. Só a cera é 12%. Então, 12%. Isso. Fazendo as continhas aí, né? 30% x é igual a 200 dividido por 30, x vai ser igual a 40%. Então, nós achamos aqui a porcentagem da cera só na fase oleosa. Ela faz 40%. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o óleo vegetal. Então, o óleo, ele perfaz 18% da fase oleosa. Então, o óleo vegetal, 30% é 100% da fase oleosa. Isso não muda, porque 12 mais 18 é 30. Agora, o óleo vegetal perfaz 18% da fase oleosa, então x. Fazendo a regrinha aqui, 30% x é igual a 1.800. 1.800 dividido por 30, o óleo vai perfazer 60% da fase oleosa nessa formulação, certo? Agora, nós temos o valor de EHL da cera. O valor de EHL da cera é 15. Então, tem que pegar a porcentagem que eu encontrei, 40% do valor de EHL dela. E o valor de EHL é 15. Então, 40% do valor de EHL dela, que é 15. 40% é 40 sobre 100. Então, isso é 0,4. Porque para tirar aquele símbolo por cento, eu tenho que dividir por 100. Vezes 15. Que vai ser igual a 6. Guarda esse valor. E agora, eu tenho que fazer a mesma coisa com o EHL do óleo. Bom, nós vimos que para o óleo, ele perfaz 60% da fase oleosa. E o valor de EHL dele é 9,5. 60% de 9,5, de novo. 60% para tirar o símbolo por cento é 60 dividido por 100, que dá 0,6, vezes 9,5. Dá 5,7.
Agora eu tenho 5,7 e tenho 6. Qual o valor de IHL necessário para estabilizar a emulsão? É o somatório dos dois IHL. Então, tem o EHL da cera mais o EHL do óleo. O EHL da cera a gente achou que é 6. E o EHL do óleo a gente achou que é 5,7. 6 mais 5,7, 11, 11,7. Então, aqui, letra D. Certo? Não, errei essa. O que Lá você quando eu fui fez? responder. Eu sei que meu deu 11,3, não sei o que que eu aprontei, não. Mas eu entendi aqui você explicando. Você não tem seu cálculo aí, não, para você ver onde você errou? Não tem, que eu tô na casa da minha mãe, eu não trouxe. Mas eu marquei 11,3, que na minha conta tinha dado 11,3. Mas eu entendi melhor do que na sala agora que você explicou. Uhum. A forma de responder é sempre essa, tá? Qualquer valor que pôr aqui, você vai acertar se você seguir. São 5 cálculos, né? É a porcentagem da cera, do óleo, o EHL da cera, do óleo, e depois somos 2. Sempre vão ser 5 cálculos para você chegar na resposta final. E sempre vou pegar os componentes que tiver o EHL, né? Só Sim. também, né? Eu acho que eu vou ver Porque, a porcentagem aqui dos outros. porque se não tiver o EHL, não tem como você fazer esse cálculo aqui, ó. Né? Tá? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida sobre essa atividade? Sobre essa atividade avaliativa da semana que vem? Algum questionamento? Alguma colocação? Ou tudo bem? Professor, Oi. aquela questão 30, você já respondeu? Da outra atividade, que é o mesmo cálculo desse aí. É bem parecido. Aqui eu tenho o valor da cera e do óleo de amêndoas, que é a fase oleosa também. Então eu tenho que pôr Giovana, traz cera. carregador para mim. Não pode deixar, acho que tá aqui. Então, cera, 12 mais 18, 30. Então, 30% da fase oleosa. Aqui a cera é 15%. Então aqui vai dar 30x, que vai ser igual a 1.500. Aqui a porcentagem vai ser igual a 50, né? Hora do óleo de amêndoas. Do óleo de amêndoas, 30% de novo, né? Porque 12 mais 18 é 30, corresponde a 100% da oleosa, só que o óleo de amêndoas... Ixi, gente, peraí, desculpa. Aqui na regra de 3 eu coloquei o valor do HL, porque aqui isso aqui está na tabela, eu confundi. Aqui, ó, o valor da série é 12. Esse HL aqui a gente usa depois. É 12, desculpa. Então aqui é 12, tá? Aqui é 1.200. Isso, então aqui dá 40. 40 de novo. E ali, 30, 100%, 18, 1.800, que vai dar 60 de novo. Certo. Isso mesmo. Então, para fazer a regra de 3, eu não vou utilizar o valor de HL. Eu vou usar o peso, volume, que aquela matéria-prima se encontra na formulação, tá? Então,
12 mais 18 é 30, né? Então, 30% é 100% da fase oleosa, porque cera e óleo é a fase oleosa. Só a cera é 12. Então, 12 corresponde a quanto? A X. No caso do óleo de amêndoas, 30 corresponde a 100% da fase oleosa, 18 corresponde a X. Então, fazendo as continhas aí, cera 40%, óleo de amêndoas 60%. O EHL da cera vai ser 40% vezes 15 lá. Ué, esse resultado vai dar o mesmo? Professor, mas tem mais um componente aí. Aonde? Com o valor de Porque- HL? Vai dar o mesmo tem- resultado, né? É o mesmo resultado. Não, isso aqui é o mesmo exercício. Não, Só muda... professor. Tem um Ah, aqui que tem a lanete, cera branca e óleo de amêndoa. São 3 componentes. Não é isso daí, não. uai, então não sei que exercício é esse, não. Fala pra mim, então, aí. Cera, lanete, é quanto? O Lanete, HL. o EHL é 6. E aí Ah, ela tá com o peso de 7 gramas. tá, mas o outro. Cera branca, O EHL. 10. E o peso, 8 gramas. Ah, e o outro? Óleo de amêndoas. 15, Qualquer. 15 15. e 15 ml. Tá, então aqui, cera, lanete. 15 mais 8, 23. 23 mais 7, 30. Então, continua sendo 30. 30 é 100%, só que 7% corresponde a X. 30x vai ser igual a 700. 700 dividido por 30, 23,33%. É cera branca. De novo, né? 30% é 100% da oleosa, só que a cera tem 8%. Aí aqui vai dar 800. 800 dividido por 30. 26,6%. E agora a gente ainda tem que fazer do óleo de amêndoas, porque esse aqui tem 3 componentes que deu o EHL. Tem que fazer de todos que deu o EHL. Óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas, de novo, 30% é 100% oleosa, mas ele tem 15 ml. 15 vezes 100 vai dar 1.500. Aqui vai dar 50%. Bom, agora vamos fazer o EHL da cera Lanete. Bom, a cera Lanete a gente viu que é 23,33%. Vezes o valor de HL dela, 15, ou 6. 23,33%, para tirar a porcentagem, divide por 100, dá 0,2333. 0,2333 vezes 6. Vai dar 1,3998. Agora vamos fazer o valor de HL da cera branca.
cera, a gente achou que é 26,6%, vezes o valor de HL da cera é 10. E aqui vai dar 2 pontos. Agora a gente acha o IHL do óleo. IHL do óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas foi 50%. 50% vezes o valor de IHL do óleo de amêndoas é 15. Tirando a porcentagem é 0,5 vezes 7,5. Isso, 7,5 mesmo. Agora, tem que pegar EHL da cera lanete mais o EHL da cera branca mais o EHL do óleo de amêndoas. A cera 1,3998 mais a cera branca 2,666, do óleo de amêndoas 7,5. $11,5658. A gente pode colocar aproximadamente 11,57. Certo, pessoal? Dúvidas ou não? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta, eu. Professor, deixa eu perguntar. Não importa se estiver em ml ou se estiver em gramas, não. Vai importar só a mesma quantidade e o valor de EHL. Uhum. Igual quando a gente faz o QSP teórico, por isso que a gente fala teórico, porque a gente não leva em consideração ml com grama, né? Porque senão a gente teria que ter dados de densidade, porque a única substância que 1 grama é igual a 1 ml é a água. Mas para esses cálculos você não leva em consideração. Igual quando a gente faz o QSP teórico lá, né? Se a matéria-prima é sólida ou líquida, né? O que acontece? Você considera tudo como sendo uma unidade só. E, na verdade, Certo. na indústria, igual a indústria onde a Lorena trabalhava, né, ela trabalhou muito em indústria de cosmético, até as matérias-primas líquidas eram pesadas. Então, ao invés de, por exemplo, 15 ml de óleo de amêndoas, ia lá na balança e pesava 15 gramas do óleo de amêndoas em vez de 15 ml. É comum fazer isso. Tá? Certinho, então. Obrigado. A eu de cá, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Ou não? Quanto ao acesso para fazer atividade avaliativa, tranquilo? Segunda-feira o link vai estar lá, não deixem de fazer o acesso, tá bom? Fiquem com Deus, então até a aula da semana que vem. Assim que o vídeo carregar, eu já posto a gravação dessa aula lá no Encontro 9, tá? Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Por nada. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, bom final de semana.